Olá, mulheres à mesa, linda e próspera noite. A Lê Padilha, uma das mulheres que fica aqui por detrás da mesa. Primeiro eu quero agradecer às 43 mulheres dessas mais de 100 que já passaram pelo nosso grupo, que responderam o questionário. Cada resposta sua naquele questionário traz para a gente uma visão de quais são os importantes e relevantes passos que precisamos dar aqui ao trazermos os conteúdos para vocês. Uma outra característica para construirmos esses conteúdos, e você já deve ter reparado, é aproveitarmos a nossa realidade, a nossa experiência, a nossa vivência para trocarmos aqui com você. É o que nos enriquece. Nesses últimos dias, eu vi um vídeo da Catarina, eu não vou lembrar em específico, antes dessa semana, onde ela dizia que, naturalmente, nós, enquanto seres humanos, damos para receber. E damos porque estamos pensando ou interessados em que isso nos retorne. Isso é muito real. Não importa a maneira com que você pense ou deseja esse retorno, mas isso é muito real, faz parte da nossa natureza. E no vídeo dessa semana ela comentou e perguntou, né, quais são as atitudes que você toma diante das circunstâncias, a quem você tem entregue esses desafios que ocorrem na nossa jornada e como é que você age quando as coisas não caminham como você gostaria que caminhasse. Logo em seguida, a Milena falou um pouquinho sobre o cuidado necessário com cada área, olhando para a gente, falando um pouquinho sobre autocuidado e fazendo com que a gente olhe para a gente de uma forma holística. E falando em áreas da vida, a Mari traz um conteúdo muito impactante, falando da sua postura nos vídeos, nos stories, no tipo de comentário que você faz. Pois é. A psicanálise ou a psicologia, como você desejar, ela vai falar sobre uma criança interna muito maltratada ao longo da tua vida e que aparecem nesses comportamentos de menina. Porque muitas vezes a falta do nosso bom senso, muitas vezes o nosso excesso, falam das nossas inseguranças e da menina que assume o lugar errado em horas erradas, simplesmente porque nós empilhamos emoções. Eu tenho me deparado com inúmeros desafios, muitos desafios. E o maior dele, para mim, tem a ver com as questões psíquicas e emocionais que, de certa forma, eu contribuí, causando alguns resultados, e me perdoo por isso, porque não tinha muita consciência do que estava fazendo. Em vários outros momentos, sim, eu tinha consciência, mas sabe aquela história de que você sabe o que está fazendo? Pois é. Algumas pessoas já sabem que a Lê foi literalmente acometida pelo burnout. E quando a Milena fala de saúde mental, de saúde Setembro Amarelo, que fala sobre o suicídio, existem várias formas sobre suicídio. E, de certa forma, o burnout é um deles. Numa conversa com um mentor, chega uma consciência, né? Aliás, a coisa fica um pouco mais latente falando assim: você literalmente estuprou a sua amígdala. Uau! Quais são as áreas da sua vida que você tem replicado a violência que você sofreu na sua infância, na sua adolescência ou até na sua maturidade? Quais são as áreas da sua vida que você continua negligenciando, achando que realmente está cuidando, mas continua replicando esse comportamento que é tóxico para você e para quem está à sua volta, mas você continua dizendo que sabe o que está fazendo? E voltando ao assunto que eu comentei,
sobre círculos, sobre clãs, sobre espiritualidade, religiosidade, sobre segregar. Nós usamos uma frase muitas vezes dizendo assim: eu quero ser amada ou respeitada do jeito que eu sou, como eu sou, no lugar onde eu estou. Mas será que você respeita o espaço do outro? Se você for lá no nosso campo de descrição, você vai ver que aqui nós usamos bases filosóficas, psicológicas, científicas e cristocêntricas. Você não foi enganado. Nós trabalhamos aqui pautadas na verdade, em uma verdade que é Cristo. E ao longo dessa semana, até a primeira semana de dezembro, se eu não me engano, dezembro, acho que isso, nós temos sido convidadas a participar de uma imersão todas as segundas-feiras, chamada Inteligência Espiritual. E eu quero trocar bem brevemente com você alguns pontos altos dessa imersão que eu anotei e que tem feito muito sentido para mim e que tem me apoiado nesse cuidado com a minha saúde, com as minhas plantinhas, de uma forma holística. Tem me ajudado a ter um pouco mais de bom senso comigo, com a minha saúde. Tem me ajudado a não parar, a permanecer e continuar avançando. Uma frase que eu ouvi de um mentor querido também, que é o Guilherme, que é quem recebeu do alto esse método, ele fala assim: não existe carência no amor de Deus Pai. Eu tenho visto mulheres, líderes visionárias incríveis, perderem para suas carências. Carências emocionais, carências físicas, por falta de autoconhecimento. Mas não porque ela não lê ou não procura conhecimento, porque ela não se permite ser guiada ou conduzida. E toda vez que há uma dificuldade em se deixar ser guiada ou conduzida, não manipulada, não teleguiada, isso demonstra a nossa falta de submissão e, consequentemente, a nossa falta de obediência. Em terceiro lugar, só demonstra que muitas mulheres continuam agindo na força do próprio braço, usando uma energia masculina para resolver as suas questões. E aí é muito interessante, porque o Guilherme desmistifica algo que nós vemos, e eu já utilizei muito em imersões, sobre ser, fazer e ter. Cara, e ele desmascara isso. E isso vem assim abaixo, e eu queria que você pegasse papel e caneta, se você não pegou até aqui, e anotasse isso, ok? Ele fala assim: esse ser, fazer e ter ele é usado de forma errada, porque quando você usa nessa ordem, significa o seguinte: eu sou o órfão carente que precisa fazer alguma coisa para então ter alguma coisa. Se conectou, mulher? Pegou aí? Pegou o código? Pois é. A linguagem do amor de Deus é a graça. E a Mari falou sobre essa graça gratuita, sobre a própria salvação que recebemos através do sangue derramado na cruz e que dizemos não. O que mais você tem dito não da vida, para a vida? E aí, qual que é a ordem correta? É ter, ser e fazer. Deu um nó na sua cabeça, né? Então anota aí. Temos o amor do Pai. Somos seus filhos e estamos aqui para fazer as obras que Ele tem para que nós façamos. Se você diz que está vivendo ou quer viver o seu propósito, eu falei isso no nosso encontro, quinto encontro do Mulheres à Mesa, o encontro que teve o nome de Ecos da Mesa, sobre propósito. Se você vive falando que quer viver ou já está vivendo o seu propósito,
você precisa se ligar que você serve a um Criador. Precisa estar apta a receber os comandos para viver essa plenitude que já te pertence, que é tua. A plenitude da realização do seu propósito. Eu espero que tenha feito sentido para você, mulher, e já diz aqui porque valeu a pena assistir esse vídeo, que fichas caíram para você. A Lê promete se disciplinar um pouco mais para vir aqui gravar. Eu quero agradecer a cada mulher que está nessa mesa, as que estão também por detrás da mesa e que me transbordam e que são, além de flechas incríveis, são alicerces importantes para o percurso dessa jornada. A minha gratidão, o meu abraço, o meu carinho na alma. Eu sou a Lê Padilha, mentora de líderes, mulher à mesa, conectada com o K e ao alto, e também atuante de um portal incrível aberto pelos céus. Um beijo no teu coração. Tchau, tchau!